A inauguração de Brasília. O relato que vamos ouvir agora foi escrito pelo próprio Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-governador do estado de Minas Gerais e ex-presidente da República Federativa do Brasil. Foi seu livro Por que Construir Brasília, publicado em 1975, editado pela Bloch Editores S.A. Juscelino relata com emoção e, sobretudo, com precisão os acontecimentos marcantes do dia da inauguração dessa monumental cidade plantada no Planalto Central. Sua voz se estremece de emoção ao vislumbrar a cidade iluminada, a elegância dos convidados e as pompas cerimoniais. Uma majestosa cidade construída no árido Planalto Central em 3 anos e meio. Ele, um presidente do tamanho do Brasil, nascido em Diamantina, estado de Minas Gerais, em 1902, filho de Júlia Kubitschek, professora primária, e João César de Oliveira, humilde minerador de diamantes. Suas palavras emocionam. Siga com atenção este maravilhoso relato, a inauguração de Brasília. Tudo pronto? Podemos começar? As festas da inauguração de Brasília. Um pouco antes das 5 horas da tarde, deixei o catetinho, seguindo para a Praça dos Três Poderes. Brasília já não era mais um imenso canteiro de obras, era uma metrópole. Sucediam-se os edifícios que compunham as superquadras residenciais. Largas avenidas, inteiramente asfaltadas, convidavam o visitante para as longas excursões. Aqui e ali, viam-se os famosos trevos, que davam dinamismo novo ao tráfego com a circulação dos veículos sem sinais luminosos nem cruzamentos. O eixo monumental era uma espécie de sistema nervoso da cidade. A Praça dos Três Poderes, com a sequência lateral dos edifícios ministeriais, e ao fundo, com as 2 conchas, uma côncava e outra convexa, que compunham o Palácio do Congresso, proporcionaria uma visão surpreendente. À esquerda da praça, erguia-se o Palácio do Planalto, todo transparente, refletindo o sol nas suas paredes de vidro, e à direita via-se o edifício do Supremo Tribunal Federal, uma obra-prima em concepção arquitetônica, solto no ar, como se não tocasse a terra. Enquanto o automóvel avançava, eu observava o esplendor do que me cercava. Apesar de haver acompanhado o andamento daquelas obras, dos alicerces até o assentamento da cumeeira, tudo me parecia novo. Estava habituado a ver Brasília na sua roupa de trabalho. Homens de botas e macacão, com enormes chapéus, protegendo-os contra o violento sol do Planalto. O que se me antolhava agora era um espetáculo diferente. A metrópole deixara sua indumentária de serviço para acolher centenas de milhares de visitantes. Naquele dia, 50.000 viaturas rodavam pelas ruas, exibindo placas de todos os estados da Federação e de muitos países da América Latina. Nos últimos dias, antes da inauguração, ninguém dormira em Brasília. Empreiteiros, operários, autoridades da nova CAP empenhavam-se na conclusão das obras que lhes competiam, trabalhando 20 horas por dia, e faziam-no não porque alguém os obrigasse, mas por espírito de cooperação. Era a mística de Brasília,
que atuava no espírito daqueles milhares de pioneiros. Muitas cidades planejadas já foram construídas no mundo. A série remonta ao período do antigo Império Egípcio. Vieram depois Alexandria, São Petersburgo, Washington, Ottawa, Pretória, Ankara e Canberra, na Austrália. Akhenaton foi erguida com o suor e o sangue de toda a população egípcia, e quase o mesmo aconteceu com São Petersburgo, quando Pedro, o Grande, voluntarioso, despótico, mas realmente estadista, empenhou-se de corpo e alma na abertura de uma janela para a Europa. Todas essas cidades, porém, tiveram sua construção desdobrada através dos anos, cobrindo diversas gerações. Entretanto, Brasília havia sido a única que fora edificada em pouco mais de 3 anos. E sua conclusão não se limitara a um recurso de cenografia, montado com a preocupação exclusiva de ser contemplada por forasteiros. No dia 21 de abril de 1960, a cidade estava pronta, definitivamente construída, com todos os seus edifícios, seus palácios, suas avenidas, seus conjuntos residenciais e seus serviços públicos urbanos em pleno funcionamento. Ao ser inaugurada, Brasília já tinha uma população fixa de quase 100 mil habitantes. Eram autoridades, funcionários federais e autárquicos, comerciantes, representantes das profissões liberais, intelectuais e artistas. Que diferença da mudança da sede do governo norte-americano para Washington, quando todo o funcionalismo público então transferido não excedeu a modesta cifra de 126 pessoas. A bagagem dessa multidão viajara de Filadélfia por terra e os arquivos e os bens da nação seguiram por via marítima. Para acolher os pioneiros, só se encontravam prontos o edifício do Congresso, o Palácio Presidencial e o edifício do Tesouro, o que demonstra aguda psicologia. Quanto aos departamentos de Estado, da Guerra, da Marinha e dos Correios, foram temporariamente abrigados em residências particulares. O secretário da Guerra, Walcott, assim descreveu a primeira impressão que lhe deixara Washington. Há poucas casas em qualquer lugar, e a maior parte barracões pequenos e miseráveis. Cria um contraste horrendo com os edifícios públicos. A gente é pobre e, tanto quanto posso imaginar, os habitantes vivem como peixes, comendo-se uns aos outros. Olhando em qualquer direção, não posso descobrir numa área tão vasta quanto a cidade de Nova York, nem cercas, nem tabiques, nem coisa alguma, a não ser fornos de tijolos e cabanas temporárias de operários. A senhora do presidente queixava-se de ter sido obrigada a transformar em secadouro para roupa lavada o grande salão de audiências do palácio, ainda inacabado. Assim era Washington quando foi feita a mudança da sede do governo dos Estados Unidos. O que conseguiu oferecer ao país era, evidentemente, bem diferente e bem mais complexo. Existiam 3.800 apartamentos modernos, inteiramente construídos, e cerca de 1.700 em construção. A fundação da Casa Popular povoara um setor inteiro da cidade, com residências destinadas aos trabalhadores e aos servidores de categorias mais modestas. As autarquias, o Banco do Brasil e todos os ministérios ergueram edifícios onde seriam alojados seus funcionários. No que dizia respeito aos serviços públicos, já relatei o que foi a saga da instalação de um sistema de micro-ondas e da iniciativa pioneira que fora o Telex. Quanto ao serviço de telefones urbanos, funcionava um centro com 60 quilômetros de rede, colocado no tempo recorde de 90 dias,
25 terminais para o circuito de rádio para o Rio, inaugurado 4 meses antes da transferência do governo, uma central telefônica de 5.000 linhas e 8 subestações completamente automatizadas, mesa interurbana de 20 posições, rede urbana de cabos telefônicos para 10.000 linhas, 23 mesas PBX para os principais edifícios públicos, com 4.120 ramais, 576 terminais para o sistema de micro-ondas entre o Rio, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Araxá, Uberaba, Uberlândia e Brasília, tornando possível converter todo o sistema, no futuro, para o de descagem direta à distância, e 48 terminais para circuitos telegráficos entre o Rio e a nova capital, através também do sistema de micro-ondas. 60.000 candangos, as abelhas do Planalto, haviam tornado possível aquele milagre. Engenheiros e arquitetos, sanitaristas e geólogos, urbanistas e pilotos, desenhistas e técnicos em todas as especializações, esquecidos do conforto, haviam trabalhado noite e dia, sob o sol e a chuva, morando em barracas de lona ou em galpões de madeira, para que a inauguração se fizesse na data marcada. No trajeto para a Praça dos Três Poderes, eu não podia deixar de recordar o que havia sido aquela luta. Nos 26 quilômetros de eixo a eixo da cidade, cerca de 1.000 engenheiros de 25 a 30 anos de idade responsabilizavam-se pelo cumprimento das ordens que emanavam da chefia do governo. Recrutava de preferência jovens, e isto por 2 razões. Brasília era um campo de experimentação de técnicas até então desconhecidas no Brasil, o que sempre seduz a juventude, e porque os moços são geralmente dotados de maior capacidade de idealismo. Na nova capital, tudo era moderno, e a produtividade no trabalho não era impulsionada por qualquer vantagem de natureza financeira, mas pelo sentimento de competição. Só os institutos de previdência, em 11 meses, haviam construído perto de 3.000 apartamentos de luxo, sem falar nos menores em fase de acabamento, ao lado da atividade oficial, desenvolvida através da nova CAP e que batia recordes diários em velocidade de construção. Formara-se a iniciativa privada, tocada igualmente no mesmo élan pioneirista. A TV Brasília fez-se em 90 dias, instalação de 400 operadores, construção dos estúdios e montagem de torres transmissoras no eixo Brasília-Belo Horizonte-Rio-São Paulo. Mais de 4 toneladas de material técnico, inclusive videotapes, foram remetidos por via aérea dos Estados Unidos e em menos de uma semana encontravam-se em Brasília. A nova capital estava pronta, apesar da grita da oposição, compondo a paisagem urbana e emprestando-lhe um aspecto romântico que suavizava a dureza do cenário do Planalto. Rasgava-se um lago artificial com 117 quilômetros de linhas divisórias e 40 quilômetros quadrados de superfície. À medida que o carro avançava, eu ia tomando conhecimento do que me aguardava no centro de Brasília. As ruas apinhadas, a concentração popular tivera início 2 dias antes. O ar que se respirava era um misto de cansaço e euforia. Cansaço dos candangos ainda trepados em andaimes para os últimos retoques e euforia de milhares de visitantes, uns 300.000, segundo estimativa da nova CAP. Ao contrário do que assoalhavam os derrotistas, Brasília, no dia da inauguração, apresentava-se em perfeito funcionamento. É claro que existiam deficiências, mas seria desejar o impossível exigir-se de uma metrópole de 3 anos e meio de existência a perfeição dos serviços de Nova York. Brasília, no dia de sua inauguração, já possuía um ginásio para 1.200 alunos e escolas primárias, além de suas necessidades, colégios de irmãs dominicanas, clubes de bridge, 2 lavanderias,
30 farmácias, 35 agências de banco, 5 agências de automóveis, 15 restaurantes, 50 sapatarias, 2 supermercados, 10 piscinas, 5 hotéis, 6 boates, 17 times de futebol. Há um fato curioso que merece registro. Brasília era a terra dos recordes, de um permanente espírito de competição. Ali trabalhavam-se 24 horas por dia, e o esforço que se fazia acusava um ritmo inédito em comparação com qualquer outra cidade do mundo. No entanto, a nova capital, apesar da sua tradição de operosidade, havia perdido um recorde, o de acidentes no trabalho. Somente 944 casos simples, com um fatal, para a maior concentração obreira do mundo em 1960. Nos últimos 3 dias, antes da inauguração, a cidade passara por uma revista, preparando-se para sua grande hora. 3.000 operários empenharam-se numa maratona de vassouras que se converteu num festival de poeira, mas tudo foi concluído a tempo para receber os seus 300.000 visitantes. Enquanto o automóvel corria, eu podia vê-los em grupos, em massa compacta, em legiões, atulhando os logradouros públicos. A atitude que mantinham era uma só, de espanto. Os adversários que haviam gritado aos 4 ventos que Brasília não existia, mostravam-se acabrunhados em face da realidade que lhes agredia à vista. As obras concluídas somavam 359.819 metros quadrados de construções e as quase concluídas elevavam-se a 106.451 metros quadrados. Existiam ainda os 36.937 metros quadrados de construções em andamento. Ao todo, eram 503.207 metros quadrados de área construída no curto período de fevereiro de 1957 a 21 de abril de 1960. Isso só no setor de responsabilidade da nova CAP. Existiam também as edificações levadas a efeito pelos institutos de previdência, pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pela Fundação da Casa Popular e por outras autarquias. 3 anos e 2 meses para se erguer de um solo onde nada existia, a não ser siriemas, cascavéis e arbustos retorcidos. A mais revolucionária capital do mundo. 7 chefes de Estado ali haviam estado, os presidentes de Portugal, Paraguai, Itália, Cuba, Indonésia, México e Estados Unidos, e todos se mostraram empolgados, não disfarçando o espanto de que se viam possuídos. A hora era de emoção, de evocação de um passado tão próximo, mas que já parecia tão distante. Desde que deixara o Catetinho, viajei por entre ruidosas aclamações. O povo, quando identificava o meu carro, avançava tentando fazê-lo parar, para prestar-me uma homenagem. Sara estava ao meu lado e no carro encontravam-se igualmente Márcia e Maria Estela. Era visível a preocupação das 3, temendo que as emoções do dia me afetassem o estado de saúde. De fato, eu estava tenso, com os nervos distendidos ao máximo de sua resistência, mas era natural que isso acontecesse. Vivia naquele dia a hora mais alta de minha carreira de homem público. Eram 5h30 quando cheguei junto ao balcão, armado na Praça dos Três Poderes, onde me aguardavam o vice-presidente João Goulart e Israel Pinheiro. Em frente, um mar de cabeças. Braços se agitavam, saudando-me entusiasticamente. Naquele momento, iria receber do presidente da nova CAP a chave da cidade, confeccionada em ouro. Israel Pinheiro falou, iniciando a cerimônia. No meio do discurso, ao fazer a entrega da chave, tamanha foi sua emoção que mal pôde retirá-la do estojo, no que foi auxiliado por Márcia, que, percebendo seu embaraço, salvou a situação. Em seguida, um popular pediu a palavra, do meio da multidão.
era o barbeiro Geraldo Feduto Queiroz, que falava em nome do povo. Fê-lo com eloquência e desembaraço. Chegara então a minha vez de agradecer a homenagem. Ao discursar, dirigi-me de preferência aos candangos, a massa heróica e anônima a qual devia, acima de tudo, a construção de Brasília. Brasília só pôde estar aí, como a vemos, e já deixando entender o que será amanhã, porque a fé em Deus e no Brasil nos sustentou a todos nós. A esta família aqui reunida, a vós todos, candangos, a quem me orgulho de pertencer. Declarei e prossegui. Viestes alguns de Minas Gerais, outros de estados limítrofes, a maioria do Nordeste. Caminhastes de qualquer maneira até aqui, por estradas largas e ásperas, porque ouvistes de longe a mensagem de Brasília, porque vos contaram que uma estrela nova iria acrescentar-se às outras 21 da bandeira da pátria. Reconheço e proclamo, neste momento, que sois a expressão da força propulsora do Brasil. Tinhais fome e sede de trabalho num país em que quase tudo estava e está ainda por fazer. Os que duvidaram desta vitória, os que procuraram impedir a nossa ação, os que se desmandaram em palavras contra esta cidade da esperança, desconheciam que o impulso, o ânimo, a fé que nos sustentavam eram mais fortes do que os desejos de obstrução que os instigavam, de que a visão estreita que não lhes permitiam alcançar, além das ruas provincianas em que transitavam. Mas deixemos entregues ao esquecimento e ao juízo da história os que não compreenderam e não amaram esta obra. Por estar já muito escuro e não poder ler o resto do discurso, terminei-o de improviso. Ninguém vos subtrairá a glória de terdes lutado nesta tremenda batalha. Prossegui, vivamente emocionado. Não vos esqueceria jamais, trabalhadores brasileiros de todas as categorias, a quem me sinto indissoluvelmente ligado. Eis o produto de nossas angústias, de nossos riscos e do suor de nossas lidas. Eis a cidade que o extraordinário Lúcio Costa disse já nascer adulta. Com a maior humildade, voltado para a cruz do descobrimento e da primeira missa que Portugal nos confiou para este dia solene, agradeço a Deus o que foi feito. Sem a sua vontade, esta cidade não seria construída. Com o pensamento na cruz em que foi celebrado o santo sacrifício, peço ao Criador que mantenha cada vez mais coesa a unidade nacional, que nos dê sempre esta atmosfera de paz, indispensável ao trabalho fecundo, e conserve em vós, obreiros de Brasília, o mesmo espírito forte com que erguestes a grande cidade. Fim da cerimônia, Israel Pinheiro entregou-me o livro de ouro de Brasília, em que estavam consignados os nomes de todos quantos haviam participado dos trabalhos de construção da cidade. Em seguida, dirigi-me para o aeroporto em companhia das mais altas autoridades da República, a fim de receber o cardeal Cerejeira, legado pontifício que viera de Portugal para assistir à inauguração da nova capital. Vencido pela emoção, Brasília preparara-se para o seu grande dia. Tudo fora meticulosamente planejado, mas o entusiasmo popular impediu que, em grande parte, o programa oficial fosse cumprido. Eu próprio contribuí diversas vezes para romper o protocolo. Os hotéis apresentavam-se repletos desde a véspera. Nos apartamentos foram colocadas camas extras para acomodar amigos dos inquilinos. O trânsito era intensíssimo,
principalmente na Praça dos Três Poderes e nas imediações do Eixo Monumental. Por toda parte drapejavam bandeiras. A atmosfera era de euforia, com todos se abraçando nas ruas, num espetáculo de confraternização coletiva que causava admiração. Nos rádios, nas vitrolas, postos a funcionar no interior dos carros, ouvia-se com frequência o peixe vivo, e a natureza, colaborando com a comissão encarregada dos festejos, brindara Brasília com um dia esplêndido. Às 19h10, chegou ao aeroporto de Brasília o avião que conduzia o legado pontifício. À tarde, Sara inaugurou as instalações do Correio Brasiliense, órgão dos Diários Associados e cujo nome era o mesmo do jornal que Hipólito José da Costa, um dos defensores da ideia da mudança da capital, fundara em junho de 1808 em Londres. Sara foi acompanhada pelas nossas filhas. Saudou-a o deputado José Maria Alckmin, diretor do jornal, o primeiro impresso em Brasília. À noite, realizou-se um jantar íntimo no Palácio da Alvorada e, à sobremesa, discursou Augusto Frederico Schmidt, a quem respondi com brevidade e carinho. Em frente ao Palácio da Justiça, na Praça dos Três Poderes, havia sido armado um altar para a celebração da missa campal nos primeiros minutos do dia 21 de abril. Encimava-o a cruz diante da qual se celebrara há mais de 4 séculos a primeira missa no Brasil, e que fora trazida da Diocese de Braga, em Portugal, onde é venerada como relíquia. Às 11h30, acompanhado de minha família, entrei na praça sob aplausos de imensa multidão e ocupei a poltrona que me fora reservada, em frente a um genuflexório. Olhando em torno, pude observar milhares e milhares de pessoas de todas as condições sociais, aglomeradas em frente da cruz. O ambiente era de contrição e respeito, embora se pudesse ouvir, vindo da parte mais afastada da praça, o burburinho de novas levas de fiéis que vinham chegando. A cerimônia religiosa não tardou a começar. Ajoelhados no barro vermelho, homens e mulheres ouviram o discurso que o legado trouxera já escrito de Lisboa. Escutaram quando Dom Helder Câmara se referiu a Brasília como o sonho concretizado e aludiu ao Planalto da Fé, e assistiram quando o cardeal legado abençoou a nova capital com textos especiais que a Congregação dos Ritos preparara para a cerimônia. O ponto alto da solenidade foi aquele em que, seguindo-se a consagração da hóstia pelo legado do Papa, fez-se ouvir o sino que tangeu pela morte de Tiradentes. O velho bronze ressoou na noite tranquila do Planalto, anunciando a inauguração da nova capital, sonho dos inconfidentes. Os ponteiros marcavam a meia-noite. Iniciava-se o dia 21 de abril de 1960. A enorme multidão compungia-se de joelhos no chão, assistindo com lágrimas nos olhos ao término de uma jornada heróica que significava o virar de uma página da história do Brasil. Saudando e abençoando Brasília e os brasileiros, assim falou o Papa João XXIII, diretamente do Vaticano, em português. Da Baía de Todos os Santos a Piratininga e ao Rio de Janeiro, sob o impulso do exemplo sempre vivo da nobreza de Anchieta e encorajado pelas proezas heróicas das bandeiras do Sul e das jornadas do Norte, pelo arrojo do seu presidente, o Brasil assenta os alicerces de sua nova capital, num planalto central de seu imenso e rico território, qual um guardião sobre os destinos da nação. Brasília há de constituir um marco milionário na história já gloriosa das terras de Santa Cruz, abrindo novos horizontes de amor, de esperança e de progresso entre suas gentes que, unidas na mesma fé,
tornar-se-ão aptas aos maiores cometimentos. Ao terminar a saudação papal, o coro entoou a Missa da Coroação, de Mozart, e em seguida a banda do Corpo de Fuzileiros Navais tocou o hino nacional. Acenderam-se os holofotes, iluminaram-se os arranha-céus de vidro, jatos de luz colorida começaram a varrer o céu de Brasília. O espetáculo era deslumbrante e comovedor. Durante os últimos 3 anos, minhas reservas físicas haviam sido postas à prova até o extremo de sua capacidade de resistência. 2 médicos, doutores Aloísio Salles e Carlos Teixeira, não arredavam o pé de mim. Estavam ali para o que desse e viesse, já que 2 meses antes eu havia sido vítima de um distúrbio circulatório. Sara tomara essa providência, por saber o que a inauguração de Brasília ia significar para mim. De fato, sentia-me tenso desde que chegara ao Planalto. Tudo me comovia. A cidade, a recordação das lutas travadas, a vibração do povo, enfim, a contemplação da obra, que ali estava em todo o seu esplendor, de sua beleza plástica. Vivendo aquele tumulto de emoções, não conseguia desfazer um aperto que sentia na garganta e que se refletia até na entonação da minha voz. Quando os ponteiros marcaram 20 minutos do dia 21 de abril e vi o espetáculo de som e cores que armara no céu, e olhando em torno, vi a multidão contrita e com lágrimas nos olhos, não consegui me conter. Cobri o rosto com as mãos e, quando dei fé de mim, as lágrimas corriam dos meus olhos. Primeira reunião ministerial. A missa campal terminara depois de 1h da manhã. O dia fora de sucessivas e intensas emoções. Quando cheguei ao Palácio da Alvorada, certo de que iria direto para a cama, pois era pesadíssimo o programa de solenidades do dia 21. Encontrei o salão nobre, repleto de amigos. Além dos visitantes, existiam os hóspedes. Alguns dias antes da inauguração, recebi numerosos pedidos no sentido de interceder junto às autoridades da nova CAP para a obtenção de acomodações no Brasília Palace Hotel. Atendi a algumas solicitações, porque não havia de fato um só quarto vago, quer nos hotéis, quer nos 3.900 apartamentos de Brasília. A solução seria alojar os amigos mais íntimos no próprio palácio. Voltando da Praça dos Três Poderes, tive de participar de uma festa improvisada por minhas filhas. Enquanto atendia aos hóspedes, era chamado a cada momento para uma providência que se fazia urgente. Telegramas chegavam com mensagens de estadistas estrangeiros. Havia também a agenda da primeira reunião ministerial a ser realizada na nova capital. Existiam ainda os numerosos e exaustivos detalhes do protocolo, sobre os quais precisaria ser informado. Assim, enquanto crescia o bulício à minha volta, eu agia, correndo de um lado para o outro, atento a que tudo obedecesse aos itens do programa organizado. Oswaldo Penido, encarregado das festividades da inauguração, estava radiante, numa torre de controle na Praça dos Três Poderes, de onde de walkie-talkie em punho comandava o batalhão de subordinados. No Alvorada, a azáfama havia tomado conta de tudo. Nessa agitação, as horas foram passando e quando dei fé de mim, o dia estava amanhecendo. Deitei um pouco, apenas para relaxar os músculos, e pouco depois já estava preparado para novas solenidades. Estas começaram às 8h da manhã, quando fui saudado com o toque de alvorada pela banda do batalhão de guardas, seguido do hasteamento da bandeira nacional. Discursei então: esta bandeira, de todas quantas se hasteiam, não importa em que sítio do nosso imenso território, ostenta uma estrela a mais, porque o país cresceu, animou-se de um espírito criador, e este espírito criador produziu mais uma unidade da federação.
Aí está a estrela do estado da Guanabara, que vem se juntar às outras em torno de Brasília, centro das futuras decisões políticas, cidade da esperança, torre de comando na batalha pelo aproveitamento do deserto interior. Diante da nova bandeira, com suas 22 estrelas, saúdo os pioneiros, os que lutaram para que chegássemos ao que somos, e saúdo principalmente os filhos dos nossos filhos, para os quais, sem medir esforços e sacrifícios, erguemos as bases da nossa grandeza futura. Em derredor, milhares de pessoas aplaudiam, insones como eu. Quiseram estar presentes àquela alvorada, talvez em homenagem à cidade que surgia para a história. O sol, naquela manhã, apresentara-se em todo o seu esplendor. A tropa em continência foi passada em revista por mim na Praça dos Três Poderes e, em seguida, a banda dos fuzileiros navais tocou o hino nacional. Terminada a cerimônia, encaminhei-me para o Palácio do Planalto, onde receberia os 55 embaixadores que já me aguardavam no Salão Nobre. Encontrava-me cercado de todas as altas autoridades da República e o desfile dos representantes diplomáticos foi realizado com imponência. O embaixador do Uruguai aproveitou a oportunidade para apresentar suas credenciais, transformando-se assim no primeiro chefe de missão diplomática a fazê-lo na nova capital. O embaixador dos Estados Unidos, após cumprimentar-me, entregou-me a seguinte carta do presidente Eisenhower: Vossa Excelência certamente se lembrará de quão impressionado fiquei durante o nosso encontro em Brasília em fevereiro último, com o extraordinário empreendimento do governo e do povo brasileiro, construindo essa inspiradora nova capital, nesta festiva ocasião da inauguração de sua grande cidade do futuro. Desejo renovar minhas congratulações a Vossa Excelência pela sua visão e esforço e pelo esplêndido espírito de povo livre do Brasil, com meus calorosos cumprimentos. Recebi, nesse momento, cumprimentos de todos os oficiais generais de terra, mar e ar. Solenes nas suas fardas, apertavam-me a mão com efusão e um deles me disse: Agradeço-lhe, presidente, a emoção que nos está proporcionando e que eu não esperava fosse possível nem mesmo ao meu neto assistir. Seguiu-se a solenidade de instalação do arcebispado de Brasília, a cargo de Dom Nilton José de Almeida Batista, ex-arcebispo da minha querida e distante Diamantina. Coube ao núncio apostólico executar a decisão do Papa e entregar o palio arquiepiscopal de acordo com os dizeres da bula, lida pelo Monsenhor Pio Gaspari. A cerimônia foi longa, porque tinha de cumprir todo o seu ritual, e só terminou quando assinei juntamente com o vice-presidente João Goulart e os 3 cardeais a ata da instalação da nova arquidiocese. Realizou-se em seguida a primeira reunião ministerial em Brasília, com a qual foi instalado oficialmente na nova capital o Poder Executivo. Dirigindo a palavra aos meus ministros, disse-lhes que não recordaria naquele momento o mundo de obstáculos que haviam parecido insuperáveis para que se concretizasse o sonho da mudança da capital. Recusava-me a voltar ao passado, mas concordei em relembrar que quando ali tinha chegado, havia na grande extensão deserta apenas o silêncio e o mistério da natureza inviolada. Acrescentei que só me abalançara a construir a cidade quando me convencera de sua execuibilidade, por um povo amadurecido para ocupar e valorizar plenamente o território que a divina providência lhe reservara. Deste Planalto Central, Brasília estende hoje aos 4 ventos as estradas da definitiva integração nacional: Belém, Fortaleza, Porto Alegre e dentro em breve o Acre. E por onde passam as rodovias, vão nascendo os povoados, vão ressuscitando as cidades mortas, vai circulando, vigorosa, a seiva do crescimento nacional.
Solicitei em seguida que cada brasileiro explicasse a seus filhos o que estava sendo feito naquele momento, pois era sobretudo para eles que se erguia aquela cidade, síntese, prenúncio de uma revolução fecunda em prosperidade. Eles sim, e não os que se encontravam presentes, é que haveriam de me julgar no futuro, e concluí: neste dia, 21 de abril, consagrado ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, ao 138º da Independência e 71º da República, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. O momento foi de intensa e indescritível emoção. A maioria dos presentes tinha os olhos úmidos. Jornalistas de 30 nacionalidades, vindos dos mais distantes pontos da terra, ali estavam documentando a solenidade histórica. Houve um deles, acostumado aos grandes acontecimentos mundiais, que sentiu baquear todo o seu sistema nervoso. A máquina tremeu-lhe na mão e ele disse que iria guardar a foto, tremida, como prova da maior emoção sentida em toda a sua vida de repórter internacional. Comandada por meu querido amigo Adolfo Bloch, uma equipe de 8 fotógrafos da revista Manchete registrava cada minuto da inauguração da nova capital, para que se tenha uma ideia de como o assunto Brasília empolgava todo o país. A subsequente edição especial dessa revista, dedicada àquele acontecimento, teve 700 mil exemplares, esgotados em 48 horas.